Olá, meu querido, minha querida, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e sobre toda a sua família. Nós iremos dar continuidade ao nosso comentário do Novo Testamento. Na última aula tivemos a introdução ao Evangelho segundo Mateus. Nessa segunda aula, desse segundo estudo, estaremos tratando sobre a descendência do rei. É o tema desse estudo, a descendência do rei, uma vez que Mateus o apresenta como o rei que se assenta no trono de Davi, o rei ungido por Deus, o esperado, o Messias, o Cristo do Novo Testamento. Nós estaremos trazendo a descendência deste rei, apresentada em Mateus capítulo 1, dos versículos 1 ao 17. Uma vez que Mateus o mostra, ou prova como rei no seu evangelho, então é importante que mostre a linhagem deste rei, a descendência desse rei, provada a sua raiz, a sua árvore genealógica. Então, do capítulo 1, dos versículos 1 ao 17, na qual iremos ler, também iremos fazer algumas pausas onde julgarmos necessário. O versículo 1 do capítulo 1 nos diz assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Nós já observamos neste primeiro versículo a genealogia ou a descendência de Jesus Cristo. Aqui há um nome duplo. Jesus, o seu nome humano, que inclusive foi dado pelo anjo Gabriel a Maria. Jesus significa Salvador do mundo, ou Salvador dos pecadores. Cristo é um título, não é um sobrenome, é um título. É o equivalente ao hebraico Messias, traduzido para o grego, que dá Cristo, o ungido de Deus, o esperado, o enviado. Filho de Davi, porque como nós já mencionamos na introdução ao Evangelho, que ele seria da descendência de Davi, esse rei eterno, conforme Jeremias 23:5, 2 Samuel 7, dos versos 14 em diante, fala sobre esse descendente de Davi que reinaria eternamente e que se aplica a Cristo. Jeremias 23:5 fala que nasceria de Davi um renovo justo, e que rei como reinaria sobre a terra, governaria, faria justiça. Então se aplica a Cristo, o rei eterno. Em Cristo ele incorpora em si os três principais ministérios da Bíblia, os que no Antigo Testamento estavam em vigência, que era rei, profeta e sacerdote. Então, é filho de Davi e filho de Abraão. Vale ressaltar que Mateus ele menciona essa genealogia indo até Abraão, no caso de Abraão até José, que era o marido de Maria, o pai de Jesus, no caso o pai segundo a carne, não era o pai biológico, uma vez que Jesus Cristo nasceu por uma intervenção divina, não foi num ato de um homem para com uma mulher, um nascimento normal de um ser humano, como se dá nos demais nascimentos de pessoas. Então Mateus mostra a sua descendência de Abraão a José, da tribo de Judá, mas pela sua linhagem paterna. Já Lucas, lá no capítulo 3 do seu livro, dos versículos 23 ao 38, Lucas
dá também a sua descendência, mas por parte da sua mãe, Maria, que também ambos, Maria e José, eram da tribo de Judá. Prosseguindo aqui a genealogia. Então, Abraão, o segundo versículo, Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamais a Pérez e a Zerá. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão, Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Nasson, Nasson a Salmão. Versículo 5. E Salmão gerou de Raabe a Boaz, este de Ruth gerou a Obed e Obed a Jessé. Esse versículo 5 é digno de nota, digno de uma observação, de um pequeno comentário, porque Salmão gerou de Raabe a Boaz. Salmão, uma pessoa da tribo de Judá, um líder de tribo, se casa com Raabe. Raabe, no livro de Josué, mais precisamente dos capítulos 2 ao 6, fala sobre essa mulher. Essa mulher era uma meretriz. Ela morava nos muros de Jericó. As muralhas de Jericó eram tão largas que tinha casas em cima, né? Moradias em cima. E Raabe morava nessas muralhas. E a Escritura diz que ela era uma meretriz, certo? Mas ela creu no Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, no Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela creu no poder desse Deus, que apesar da sociedade que parecia intransponível, mas ela creu que Deus iria subjugar os povos, e assim ela guardou os espias, né, da fúria do rei de Jericó, e por ela ter crido, foi salva toda ela e a sua descendência, a sua casa, e ela casou-se com um homem, né, esse Nasson, da tribo de Judá. Então ela entra na tribo de Judá, sendo uma ancestral do Filho de Deus, Jesus Cristo. Olha, aí nós vemos onde entra a bondade, a misericórdia de Deus, pegando uma mulher ímpia, gentia, pagã, e introduz na família do seu filho, né, na família do rei dos reis, na família do rei dos reis. Uma outra observação também, ainda no versículo 5, que diz, né, este de Ruth, no caso Boaz, este de Ruth gerou a Obed, Obed a Jessé. Só recapitulando, Nasson da meretriz Raabe gerou a Boaz. E Boaz também é uma história muito interessante, fala sobre Ruth, que Boaz, ele se casa com Ruth, uma moabita que também não era judia, uma moabita que veio das terras de Moabe, peregrinar com a sua ex-sogra nas terras de Belém. Por quê? Porque Ruth, ela havia se casado com o filho de Noemi, o Malom, e morre, ela fica uma viúva, poderia ter ficado na sua terra, dos seus pais, da sua parentela, se casar de novo, mas ela optou em ir para Belém. E aí ela, lá em Belém, acompanhando a sua sogra, um amor entre nora e sogra, né? Isso que precisa ser ensinado nos dias atuais, que há um paradigma, tipo um trocadilho, que a nora com a sogra não se dão bem, ou vice-versa, mas a Bíblia desconstrói isso, que a Ruth era como uma filha para Noemi. E por esse amor a Noemi ter acompanhado ela para Belém, muito embora ela poderia ter voltado para trás, Deus honrou ela, e lá ela se casa com este homem chamado Boaz, e ela, Ruth, entra também na família, na descendência, né, na genealogia do Senhor Jesus Cristo. E Ruth de Boaz tem um filho que o nome é Obed, e Obed é nada mais, nada menos do que avô do rei Davi. O rei Davi, o maior e melhor rei de Israel, uma figura de Cristo. Prosseguindo aqui na
na genealogia, o versículo 6, né? Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Até o versículo 6 aqui já se passa 14 gerações. Já se passa 14 gerações. Até o versículo 17 serão 42 gerações, né? 3 etapas de 14 gerações no período de 2000 anos, que vai de Abraão até José, marido de Maria, da qual viria Jesus, segundo a carne. Então, um outro fato digno de observação também é que Salomão é filho de Davi, mas com uma mulher que houve um problema. Davi, em um certo momento, teve um declínio na sua moralidade, espiritualidade, também foi disciplinado por isso, mas apesar do seu erro, do seu fracasso, ainda assim, apesar do erro do homem, do fracasso do homem, Deus ainda o restaurou, e desta mulher, né, Batseba, nasceu Salomão, que foi o rei mais sábio, mais rico, mais poderoso que teve em Israel. Prosseguindo, versículo 7, Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa, Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias, Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acais, Acais a Ezequias, Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias. E Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Então aqui são mais 14 gerações e passa-se mais 600 anos, que agora 600 anos de Salomão até o cativeiro na Babilônia. Prosseguindo, depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor, Azor gerou a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde. Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Mais 14 gerações, totalizando assim 2000 anos e 42 gerações, de Abraão até Jesus, mais 2000 anos. Interessante aqui no versículo 16 que diz: e Jacó gerou a José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Observa-se que até então vinha falando, né? Fulano gerou a Cicrano, Cicrano gerou a Beltrano, mas quando chega aqui no versículo 16, não diz assim que José gerou a Jesus, porque o nascimento de Jesus, como nós falamos no início desse estudo, não foi de um ato conjugal, de um ato sexual de um homem com uma mulher. O nascimento de Cristo foi um nascimento, uma intervenção divina, foi uma concepção virginal, que isso foi prometido pelos profetas, pelo profeta Isaías no Antigo Testamento. Nós entraremos com mais detalhes sobre isso no próximo estudo. Mas, aqui finalizando o verso 17, de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14, desde Davi até o exílio da Babilônia, 14, e desde o exílio da Babilônia até Cristo, 14. 42 gerações nesse período de 2000 anos, conforme dissemos, a descendência do rei dos reis e senhor dos senhores. Meus amados, nós falamos aqui no decorrer, no versículo 5, sobre como Raabe, que era uma mulher, não era judia, não era do povo de Israel, era uma mulher até de uma vida vulgar, e entrou
descendência real de Cristo, descendência do rei. A mesma coisa com Ruth, que era uma moabita, que era pagã, idólatra. Meus amados, nós também, sem Cristo, outrora, estávamos sem esperança, sem Deus, sem paz, sem salvação, e éramos estranho, alheio às promessas, mas Cristo derrubou a barreira da separação, certo? Então, em Cristo Jesus, o homem é salvo. Em Cristo Jesus, o homem é imagem e semelhança de Deus, é herdeiro e co-herdeiro de Deus em Cristo Jesus. Nós, outrora, que não fazíamos parte da aliança, mas em Cristo somos nova criatura. Louvado seja Deus. Em Cristo, nós que não somos judeus, não somos israelitas na nossa nacionalidade, mas em Cristo nós formamos o verdadeiro Israel de Deus, a igreja do Deus vivo. Então, meu amado, eu faço esse convite para você. Se você ainda não tomou essa decisão, teve esse encontro com Cristo, confesse-o como seu único e suficiente Salvador. Confesse o Filho de Deus como Salvador da sua vida, o Salvador pessoal e único, e Ele fará tudo novo. Ele fará uma mudança, uma transformação radical. A Escritura diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Ou se você se encontra afastado, é momento de regressar para os braços do Senhor, para a casa do Pai. As portas da graça ainda continuam abertas. Fico muito feliz em tê-lo nesse estudo. Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo estudo, onde trataremos o nascimento do Rei. Que Deus abençoe a tua vida.